Olá, meu nome é Antônio da Luz, eu sou economista-chefe do Sistema Farsul e vou apresentar agora as nossas perspectivas para 2020, mas mais do que isso, uma análise de conjuntura econômica dentro da lógica das reformas que o Brasil precisa fazer. Mas por que o Brasil precisa fazer reformas? Para que o Brasil precisa fazer reformas? Quais são as reformas que estão sendo feitas para o lado fiscal da economia? Quais que são aquelas para o lado do ambiente econômico da economia, aonde se quer chegar com estas reformas e o que mostram os indicadores econômicos brasileiros neste contexto de reformas. Então, aproveite o vídeo e faça a sua própria reflexão. E agora entrando na conjuntura econômica, e esse é um assunto que interessa a todos nós, é a economia que vivemos. Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção de vocês para o desempenho do Brasil. Aqui está o desempenho do Brasil, inclusive com a projeção para os próximos anos. Note que o Brasil passou por esse período, essa dificuldade, e está crescendo menos do que os países ricos, bem menos do que os países emergentes, e bem menos, inclusive, do que a média do mundo. Se nós estamos crescendo menos que o mundo, significa que nós estamos ficando para trás. E se nós estamos ficando para trás, nós temos que tomar medidas. Vejam só este gráfico. Mostra a renda per capita do Brasil. A renda per capita do brasileiro e a renda per capita de um cidadão do mundo qualquer, a média mundial. O Brasil, historicamente, sempre teve sua renda per capita acima da média mundial. Ou seja, se fôssemos dividir o mundo entre ricos e pobres, nós seríamos ricos. Só que agora, infelizmente, nós somos pobres. Passamos para a parte de baixo do planeta. Passamos para as rendas per capita abaixo da média. Tudo por conta dessa enorme crise econômica que o Brasil enfrentou, por conta das péssimas políticas econômicas construídas nos governos anteriores. E quando nós olhamos para outros países emergentes, como por exemplo Singapura, notem a diferença que faz em pouco tempo, 10 anos, a paisagem. Vejam, Xangai, apenas 20 anos, Singapura, apenas 10 anos, a mudança que há na paisagem. Por que o Brasil, que é um país emergente igual a esses, não consegue ter taxas de crescimento semelhante aos demais países emergentes? Essa é a grande discussão. E nós estamos em crise. E crise é muito ruim. No entanto, crises são momentos de virarmos oportunidades. E as oportunidades não é reinventar a roda. Não é como alguns governos passados fizeram. Vamos aumentar gasto, vamos frouxar o crédito, vamos ter campeões nacionais para defender. Não é nada disso. Nós temos que fazer aquilo que mandam os livros de economia. Nós temos que fazer o que determina a teoria econômica. E nós temos que fazer o que dá certo no planeta, que já foi amplamente testado. Por isso existem os mecanismos internacionais que pontuam o que dá certo e o que dá errado. E aqui, por exemplo, nós temos o Brasil no ranking do Doing Business, que nada mais é do que um mapa da prosperidade. Faça aquilo que vai dar certo, que seu país vai crescer. Mas vejam, para abrir uma empresa no Brasil, nós somos um dos piores países do mundo. Nós estamos numa posição vexatória, 138, num total de 180 países, pouco mais de 180 países. Nós somos um dos piores países para obter alvará. Nós somos um dos piores para obter eletricidade, para registrar propriedade, para obter crédito, para pagar impostos. Nós somos o pior país do mundo. O pior país do mundo para pagar impostos. Ou seja, nós não vamos conseguir avançar na nossa agenda se nós não fizermos mudanças. E as mudanças, nós não temos que inventar a roda. Basta nós seguirmos estes indicadores que fazem nada mais, nada menos do que apontar para o caminho da prosperidade e do crescimento econômico. E aqui nós temos o Doing Business, aliás, aqui nós temos o IMD, nós temos o Doing Business, nós temos o grau de liberdade do Heritage Foundation, ou seja, nós sabemos o que fazer, mas tem que fazer. E o que tem que fazer é mexer nesses indicadores aqui. E para mexer nesses indicadores, nós temos que tirar a sujeira que está debaixo do tapete.
Nós temos que tornar a nossa economia mais ágil, mais leve, para que ela de fato decole e apresente para nós brasileiros taxas de crescimento adequadas àquilo que nós precisamos. E nós temos que fazer reformas. Se quisermos tirar sujeira debaixo do tapete, nós temos que fazer reformas. Nós temos que partir para as reformas. E algumas já fizemos, como por exemplo a reforma trabalhista, que está muito longe do ideal, muito longe do ideal. Mas acabou com o Brasil sindicalista, acabou com o Brasil pelego, acabou com a indústria das ações judiciais na vara do trabalho. Ou seja, nos deu um grande avanço. Nós, embora sabemos que tenha muita coisa para avançar, nós tivemos a reforma da Previdência, que tirou o Brasil do caminho do abismo fiscal. Nós tivemos a MP da Liberdade Econômica, que é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram nos últimos anos no Brasil, porque fazem com que não mais o burocrata tenha o poder, mas o empreendedor tenha o poder, a sociedade civil tenha o poder. Ou seja, tira o poder da caneta do cidadão que não quer fazer nada por ninguém e empodera aquele que produz, aquele que gera emprego, dá liberdade para as pessoas fazerem aquilo que elas bem entendem para o seu desenvolvimento econômico, para o seu crescimento econômico, respeitando, obviamente, as regras do jogo brasileiro, tributário, trabalhista, ambiental, etc. Mas nós temos algumas coisas que estão em curso, como, por exemplo, a reforma fiscal, que começou lá no governo Temer, com o teto dos gastos, mas nós temos agora a PEC emergencial no Congresso, nós temos a PEC dos fundos, nós temos a PEC do Pacto Federativo, que vai revisar a relação de estados, municípios e União, nós temos a concessão de serviços públicos, nós já tivemos 36 leilões no Brasil. Tem muitos outros para vir, inclusive da parte energética, que é muito importante para a obtenção de energia elétrica. O Brasil não pode nem crescer muito, porque não tem energia. Precisamos da iniciativa privada. E nós temos uma agenda também para 2020, como a reforma tributária, que para nós é uma das coisas mais importantes que vão acontecer nesse país. Reforma tributária. E já vou dar aqui a minha opinião. Eu sou favorável à PEC 45, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, sob a relatoria do deputado Baleia Rossi, em que pese a PEC 110 do Senado seja um grande avanço em relação ao que nós temos hoje, entendemos que a PEC 45 ela tem vantagens técnicas que nos parecem favorecer o ambiente. E nós, já que levamos tanto tempo para fazer, vamos fazer bem feito. Nós temos uma reforma administrativa em curso, que é muito importante. É muito importante ter reforma administrativa. Chega de estabilidade do servidor para qualquer tipo de servidor. Chega de empoderar as corporações. Nós precisamos, servidor é para servir e não para ser servido. Então nós precisamos fazer com que esta relação se inverta. O Estado existe para servir ao cidadão e não se servir do cidadão. E ele tem que ser eficiente e ele tem que ser barato. Hoje ele é ineficiente, ele é caro e trata mal o pagador de impostos, seja no executivo, seja no legislativo, seja no Ministério Público, seja no judiciário, seja no Tribunal de Contas, seja nas defensorias públicas. O pagador de imposto é maltratado em todas, ele é desrespeitado em todas, e estas coisas precisam mudar e vem a partir da necessidade de reforma administrativa. Nós precisamos abrir a nossa economia. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. No critério de trade, que nada mais é do que somar exportações com importações e dividir pelo PIB, o Brasil é o segundo mais fechado do mundo, só perde para o Sudão. E em terceiro lugar está a Argentina, nossa principal parceira comercial, a segunda maior economia do Mercosul. Ou seja, como é que vai dar certo o Mercosul? Como é que vai dar certo uma abertura econômica se nós somos fechados e nos aliamos a países que também são fechados? Por isso que nós precisamos nos abrir e fazer novos acordos bilaterais e multilaterais. E por que reformar o lado fiscal? Por que é necessário reformar o lado fiscal? E quais são os instrumentos disso? Reforma administrativa, lei do teto, PEC emergencial e dos fundos. Por que isso? Porque vejam só o consumo das famílias, que está aqui no laranja, e o consumo do governo.
consumo no PIB dá mais ou menos uns 3/4 do PIB. Entre 2/3 e 3/4 do PIB. Ou seja, o consumo é uma coisa muito grande, seja do consumo das famílias ou do governo. Mas vejam só que engraçado, quando nós temos aqui a crise econômica, começa a reduzir o consumo de ambos. Mas olha o esforço das famílias aqui. O consumo das famílias despencou. O consumo das famílias foi bem menor e a queda no consumo das famílias foi bem maior do que a queda do consumo do governo. Ou seja, a crise econômica, a maior crise econômica da história do Brasil, não foi igual para todos. As famílias brasileiras tiveram que fazer muito mais esforço por conta do engessamento do gasto público. Ou seja, as famílias pagaram quase que toda a conta da crise, enquanto o governo muito pouco se esforçou, porque é engessado. Por isso, a necessidade de se fazer uma reforma administrativa. Além do mais, nós tivemos a lei do teto. E foi graças a essa lei do teto aprovada ainda no governo Temer que nós fixamos que nos próximos 20 anos o gasto público só vai crescer a inflação. Se não fosse isso, nem sequer esse pequeno esforço o governo teria feito. Ou seja, nós estamos vivendo no Brasil uma situação semelhante ao que existia lá no feudalismo, onde uma sociedade inteira trabalhava para sustentar um senhor feudal. Esse senhor feudal é o Estado. E a corte, os senhores sabem bem quem é. Nós precisamos e fizemos a reforma da Previdência porque ela faz com que seja possível esta curva ser declinante e com a manutenção de bons serviços públicos. E agora, vejam só que coisa interessante. Aqui nós temos o gasto do governo. Aqui está o orçamento do governo. Como é que o governo gasta o dinheiro? De maneira resumida, é verdade. Nós temos, de um lado, nós temos 2,5 trilhões para gastar. É isso que o governo gastou em 2018 e é isso mais ou menos que ele tem para gastar em 2019 em valores reais. E aqui vem o primeiro problema. De 2,5 trilhões, vejam que menos da metade, 1,1 trilhão, é em áreas finalísticas, ou na área finalística do governo. Que loucura! Menos da metade na área finalística e 1,4 em encargos especiais. Aqui já tem o principal problema. Nós deveríamos ter a grande maioria do recurso sendo utilizado aqui, e não aqui. Agora, dentro da área finalística, 58% desse total é gasto com previdência. E desses 1,4 tri, 39% é gasto com serviço da dívida. E por que a gente gasta tanto serviço da dívida? Porque a gente gera um enorme déficit aqui. Ou seja, isto, como se por si só não fosse grave, isso retroalimenta este problema aqui, que é o serviço da dívida. Então vejam, nós estamos gastando a maior parte do nosso orçamento para a Previdência e para pagar dívidas, juros de dívidas, deixados pelas más gestões que nós tivemos, que endividaram o país. Não sobra dinheiro para a educação, só 9% com a educação, apenas 10% com a educação, apenas 0,6% com o trabalho, apenas 8% de assistência social e 15% para todas as outras rubricas do governo. Ou seja, nós gastamos muito mal o dinheiro da sociedade. Nós temos 2,5 trilhões para gastar, sendo que a maior parte nós gastamos com previdência e serviço da dívida, sendo que serviço da dívida em boa medida acontece pela falta de uma reforma da Previdência. Então a reforma da Previdência, ela vai fazer com que num futuro de médio prazo, nós tenhamos mais recursos para investir no que realmente importa, que é saúde e educação. Afinal de contas, o Brasil está numa posição vexatória no PISA e em todos os demais critérios
que nós temos de avaliação da educação mundo afora. E aqui está o resultado primário do Brasil, ou seja, a receita menos despesa, fora os juros, a economia que o Brasil tem que fazer. O Brasil não é um país de caloteiros, não é. O Brasil é um país que faz superávit primário. Só que nós, a partir de 2014, paramos de fazer superávit primário e fizemos um enorme déficit primário, que culminou com o impeachment da ex-presidente Dilma, por conta disto que ela e a equipe econômica dela fizeram, não só no seu governo, mas no último governo do ex-presidente Lula, onde ela era chefe da Casa Civil. E o problema é tão grande que mesmo com lei do teto, mesmo com a PEC emergencial, mesmo com a reforma da Previdência, nós só vamos voltar a fazer superávit em 2022. Para termos ideia da gravidade do caos fiscal que o Brasil se meteu. Por isso a importância dessas reformas. Reforma do gasto, lei do teto, PEC dos fundos e por aí afora, a PEC emergencial fundamental, Previdência, para nós podermos voltar a dizer que o Brasil não é um país de caloteiros que faz superávit primário. E nós também temos que reformar o ambiente econômico do Brasil. Ou seja, dar um ambiente para os empresários e para os trabalhadores que possam fazer negócios, para que as coisas aconteçam, para que os investimentos brotem e venham, sejam dos brasileiros, sejam dos estrangeiros, não interessa, contanto que venha, mas para isso precisa ter ambiente. E ambiente a gente só faz reformando, mexendo naqueles critérios que nos tornam, pelos mecanismos de comparação internacionais, em posições tão vexatórias. Então a gente já fez reforma trabalhista, MP da liberdade econômica, mas temos ainda reforma tributária, a abertura econômica do Brasil e uma nova postura externa. E nós temos um mapa. Qual é o mapa que nós temos que seguir e que, sim, nós somos críticos de governos, mas também elogiamos quando eles fazem as coisas corretas. E esta equipe econômica está seguindo uma agenda que não é a agenda do governo Bolsonaro, não é a agenda da Câmara dos Deputados, não é a agenda do Senado, até porque as federações empresariais, em especial a nossa, vem defendendo essa agenda há muitos anos, há muitos governos. E esta agenda nada mais é do que seguir a teoria econômica. Fazer o que funciona, fazer o que dá certo, fazer o que foi testado e aprovado. Ou seja, a ausência de barreiras à entrada e saída de produtos, trocas voluntárias, tomada de crédito, respeito às escolhas pessoais e individuais, liberdades individuais, segurança à propriedade privada, oferta de energia, facilitação para pagar impostos, reforma tributária, acordo para permitir construções. Se é para dizer que não dá, já diz logo, não leva 1 ano, 2 anos para dizer que não dá. Cumprimento de contratos, capitalismo de livre mercado e não capitalismo de compadres, como era uma prática aqui no país, sistema legal enxuto e de fácil aplicação, porque sim, as regras precisam ser claras, registro de propriedade, solução de insolvência, ausência de barreiras, sistema jurídico rápido, velocidade para abrir e fechar empresas e assim por diante. E nós temos que entender que políticas econômicas têm consequências, mas e consequências boas. Depende de como que as políticas são implementadas. E começando com a política monetária, que mexe no valor da moeda brasileira, no valor do real, nos preços relativos, nas taxas de inflação, câmbio, trabalho do Banco Central. Vejam, quando nós tínhamos más políticas monetárias no Brasil, chegamos a ter quase 11% de inflação ao ano. Mas desde que começamos a ter boas políticas monetárias, que começou lá na gestão do Ilan Goldfain, junto com a sua diretoria no Banco Central, que foi um excelente presidente do Banco Central e teve uma grande diretoria ao seu lado, e que foi substituído por um outro grande presidente do Banco Central, que tem se mostrado até agora, que é o Roberto Campos Neto, uma cabeça arejada, como era do Ilan Goldfain, fazendo o que é importante para a política monetária, e os resultados estão aí. Hoje temos inflação bem abaixo, inclusive, do centro da meta. E olha que o centro da meta foi reduzido recentemente. E mesmo assim, nós temos, inclusive, a projeção para 2020, uma queda, uma inflação abaixo
da meta, do centro da meta, por conta das boas políticas monetárias. Também por conta das boas políticas monetárias, por conta da melhoria do ambiente fiscal brasileiro e também do movimento mundial de redução de juros, porque sim, nós estamos baixando os juros nos patamares que estamos, porque o mundo está baixando os juros. Agora, nós estamos saindo de 14,25, passamos por 5, Copom reduziu agora, quarta-feira, o juro para 4,5 e nós projetamos que fecharemos 2020 com 4,25. É verdade que o mundo está reduzindo juros e isto oportuniza para o Brasil também baixar, mas o Brasil teve que fazer a sua parte. A Argentina também está dentro do mundo e não está baixando o juro, pelo contrário, precisou aumentar os juros pelas más políticas econômicas que ela permaneceu a fazer, diferente do Brasil, que teve uma grande mudança e hoje o Brasil deixou de ser um país de rentista. Hoje, investidores brasileiros e investidores estrangeiros que querem remunerar o seu capital no Brasil precisam investir no agro, precisam investir na indústria, precisam investir no comércio e não mais em títulos públicos, como o Brasil a vida inteira foi conhecido, como um paraíso para financiar um governo perdulário. Como o governo hoje não é mais perdulário, nos permite que nós tenhamos taxas de juros mais civilizadas. O emprego também voltou a crescer. Tivemos um longo inverno de destruição de postos de trabalho, mas temos, mês após mês, trazido novas pessoas para o ambiente de trabalho. Temos aumentado os empregos. E quando estamos falando nós temos, não é governo, é nossa sociedade, nós empresários, temos gerado cada vez mais empregos nesse país. E também a propósito, é importante lembrarmos que muitas dessas pessoas que ficaram desempregadas partiram para inovações, como é o caso do emprego por aplicativos. Muitas dessas pessoas não voltarão para os trabalhos anteriores porque entenderam que podem ser remuneradas melhor trabalhando por sua conta, no seu negócio, trabalhando com aplicativos. Isto, o nome disso se chama liberdade. Liberdade econômica. As pessoas têm que ser livres para serem empregadas ou para serem donas do seu nariz. Liberdade econômica, terceirização de serviços, todas essas coisas fazem com que esses índices de desemprego precisam ser vistos sobre a modernidade que são as relações atuais de trabalho. Mas não é só os empregos que estão crescendo no Brasil. O número de empresas que estão sendo abertas no Brasil, mês após mês, bate recorde. Nós geramos aqui, até agosto, em agosto, geramos 260 mil empresas novas no Brasil. E isto é medido pelo Serasa Experian. Então vejam, quando comparamos janeiro a agosto de 2019 contra os demais anos, notem que nós abrimos no Brasil mais de 2 milhões de novos CNPJs, mais de 2 milhões de novas empresas no Brasil, abertas entre janeiro e agosto. E com certeza o segundo semestre terá sido muito mais forte do que foi este primeiro. Nós estamos mês após mês batendo recorde de criação de empresas no Brasil. E quando olhamos investimentos diretos internacionais, ou seja, não é um investimento para a bolsa, investimento em títulos públicos, não. É investimento em negócios reais, agro, indústria, serviços. O Brasil foi a quarta maior nação do mundo em atração de investimentos no período segunda metade de 2018, primeira metade de 2019. Atrás apenas dos Estados Unidos, maior economia do mundo, China, segunda maior economia do mundo, França e nós. Então vejam que o Brasil voltou a ser atraente para investimentos de estrangeiros, mas não mais investimentos rentistas especulatórios, mas investimentos na atividade econômica. E quando nós olhamos para o PIB, nós tivemos um longo inverno de quedas trimestrais do PIB que combinaram com o fundo do poço lá em 2016. E desde lá viemos ainda nos recuperando, mas em padrões negativos, até que em 2017 passamos a crescer pouco, é verdade, mas para quem vem de um longo inverno desse, é o que dá. Com as condições que o Brasil se encontrava,
era o que dava. Mas se nós não fizermos nenhuma reforma, vamos continuar crescendo de maneira pífia, sem sequer recuperar estas perdas. E nós temos que recuperar essas perdas, porque o PIB do Brasil hoje indica que estamos produzindo e consumindo nos mesmos níveis de 2012. Ou seja, cronologicamente estamos em 2019, mas economicamente ainda estamos em 2012. E se quisermos recuperar o tempo perdido e avançarmos no calendário, nós temos que fazer reformas. Estas que estão sendo feitas no Brasil, que não são do presidente Bolsonaro, não são do Paulo Guedes, não são do presidente Rodrigo Maia, nem do presidente Alcolumbre do Senado. São reformas para a economia brasileira, reformas do país, reforma minha, sua, da sociedade brasileira, para que a gente possa crescer em 19, estamos muito otimistas, 1,5%, e no ano que vem crescer 2,58%. E o agronegócio, para finalizar, também está mudando. Vejam, nós temos a MP do Agro, que foi uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram no agronegócio nas últimas décadas. Porque o crédito rural brasileiro ele foi visto na década de 60, foi atualizado na década de 90 e nunca mais foi visitado. E nós estamos ano após ano botando gente para fora do crédito rural. Pois a MP do Agro, a primeira coisa que ela faz é o seguinte, olha, antes, subvenção só pode um grupo de bancos, bancos federais e oficiais. Agora não mais. Qualquer banco vai ser tratado da mesma forma. Nós não deixamos de reconhecer a importância que alguns agentes econômicos tiveram e continuarão tendo na oferta de crédito. Nós não chegamos aonde estamos, agronegócio, sozinhos. Contamos com os agentes financeiros e com alguns de maneira muito especial. Mas daqui para frente, nós precisamos mais. A gente precisa mais concorrência. A gente precisa mais players, porque está faltando dinheiro para o agro. E nós precisamos buscar dinheiro não só em bancos. Nós temos que buscar dinheiro direto no mercado, através do fortalecimento dos recebíveis dos produtores. O produtor tem debênture rural, o produtor tem CPR. Estes instrumentos valem ouro e o produtor tem que saber usar. Mas também faltava, por parte do governo, regular o uso para que isso fosse empoderado. Hoje, não só as CPRs, as debêntures estão empoderadas, como também elas podem ser referenciadas em moeda estrangeira. Nós estamos abrindo a porta do mundo para investir no agronegócio brasileiro, para investir no produtor brasileiro, para dar crédito para o produtor brasileiro, seja através de crédito tradicional, seja através de green bonds ou coisa do tipo, coisas que estão acontecendo no mundo afora, e o Brasil estava de fora desse movimento porque não tinha um instrumento para ligá-lo a estas modernidades. Agora tem, através da CPR referenciada em moeda estrangeira, que, aliás, foi muito criticada no terceiro escalão lá do Banco Central e que existem muitos lobbies para que não aconteça, mas nós estamos de olho e sabemos muito bem quem e por que esses movimentos acontecem. Nós tivemos a criação do patrimônio de afetação e a cédula imobiliária rural, CIR, que é um avanço nessa questão das garantias, que é verdade, não serve para todos os produtores, até porque é a alienação fiduciária, tem um processo de execução muito mais rápido, mas para muitos vai ser uma solução maravilhosa, porque vai fazer com que o produtor tome mais dinheiro, a risco mais baixo, portanto, um juro mais baixo. E o fundo de aval fraterno, que não é um bom mecanismo de renegociação de dívidas, mas pode ser um excelente mecanismo para que produtores possam, de maneira mútua, oferecer garantias e tomar crédito mais barato daqui para frente. Ou seja, nós estamos modernizando barbaramente o sistema de crédito brasileiro a partir dessa MP do Agro. E está de parabéns o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Banco Central, na figura do seu presidente, dos seus diretores, que acreditaram nessas mudanças e tocaram para frente isso, e por conseguinte o presidente da República, não há dúvida. E nós projetamos, portanto, para esse ano 1,57 de PIB para o Brasil, 2,58 para o ano que vem, aqui no Rio Grande do Sul 3,14, acima da média brasileira, e 2,53. Não por acaso nós vamos crescer acima do Brasil, porque o agronegócio para o Rio Grande do Sul é mais importante do que relativamente o é
para o país. E como nós tivemos um ano em que os produtores acreditaram no seu negócio, ampliaram a área plantada, fizeram fortes investimentos, isso vai redundar num PIB maior. Por fim, queremos agradecer muito, muito mesmo a sua atenção. Queríamos agradecer cada uma das pessoas que fazem esse relatório. Convidamos você a baixar ele do nosso site. Ele está completo, são 120 páginas mais ou menos, são centenas de tabelas e gráficos. Nós temos análises de mercados, nós temos materiais muito, muito ricos que sem dúvida vai lhe ajudar no seu processo de tomada de decisão. E muito obrigado por ficar até agora conosco e entender o nosso e entender como que nós vemos a economia brasileira e a importância dessas reformas que nós, Federação da Agricultura, apoiamos com toda a força e com toda a fé. Muito obrigado, até mais.